Bom, pessoal, hoje estamos aqui no dia 29 de setembro. Já estou gravando. 29 de setembro. Estamos aqui na nossa live 6.3. Eu me lembro, inclusive. Peraí, deixa eu botar aqui. Vou gravar aqui a. Nós estamos aqui na live 6.3. Olha o Leandro chegando aí também. Boa noite, Leandro. Tô na live, nós estamos aqui na live 6.3. E olha, eu vou lembrar uma coisa interessante para começar a nossa conversa, que é a seguinte. Nós não fazíamos lives mensais. E o interessante do processo da escola é o trabalho do diálogo que vai acontecendo e do aprimoramento nessa ideia. E aí acho que isso vale para todas as nossas atividades, que eu chamo de rotina criativa. Uma característica que eu acho do resultado que a escola tem, se ela, eu acredito que nós hoje, e aí eu quero que me apresente, é aquela coisa, você diz que é o cara que pula mais alto da tua cidade. Aí você diz, eu sou o cara que pulo mais alto da cidade. Se alguém pula mais alto, que venha e pule para a gente ver se é o cara que pula mais alto. Então, até aparecer esse cara que pula mais alto que você pode dizer que é o cara que pula mais alto da cidade. Então, eu diria que a Bibodaz é a melhor escola de futurismo do Brasil. A melhor. Aí você vai dizer, aí às vezes as pessoas falam assim, não, Nepô, a escola... Outro dia, no café, a pessoa usou um termo que eu achei tão engraçado. É assim um termo assim que na minha época era assim, não tá bombando, não tá assim, sei lá, ele usou um termo assim, né? Mas eu acho que o próprio processo que a gente resolveu adotar é um processo que não está preocupado com esse confete que o mercado está preocupado. Porque se você quiser muito confete, muito rápido, entendeu? O bloco de carnaval não vai sair direito. Tem um tempo para o bloco sair, tem um tempo para ele ser reconhecido. Não é no primeiro carnaval que você sai que os caras vão dizer, pô, esse bloco aqui é um bloco bom. Você tem que fazer um, fazer dois, fazer três, fazer quatro, devagarinho, etc, etc. Consistência, consistência. Eu acho que a gente está vivendo hoje, isso na política, no mercado, em todos os lugares, né? Eu acho até às vezes engraçado aquele cara que bota lá no LinkedIn, eu não sei se alguém aqui botou, não estou criticando ninguém aqui não, aquele cara que o cara cruza os braços, dá aquele sorrisinho e bota a foto, né? Aí pronto, ali o cara já criou aquela imagem, né? E aí começa a ter uma série de coisas que as pessoas recomendam que o cara faça, que o cara não faça. E na verdade, a gente está entrando num mundo em que coerência é zona de atração, consistência é zona de atração, persistência é zona de atração, diálogo é zona de atração, entre outras. Então, o que eu acho que é interessante que a gente tem desenvolvido dentro da escola é o conceito de software. Tanto que nós estamos fazendo a live 6.3. A cada semana eu mando um resumo da semana versionado. Todas as imersões da escola são versionadas. O que dá a possibilidade de trabalhar com aquela ideia, que é a ideia
que eu diria que é uma filosofia ágil. Essa palavra ágil se incorporou esse mês, né? Já estamos fazendo as avaliações do mês. Ela se incorporou na ideia. A gente está precisando hoje de uma sociedade mais ágil, uma sociedade mais participativa, uma sociedade mais que aprende mais rápido, que reaprende mais rápido, que sabe dialogar, que aprende a dialogar. Então eu estou falando tudo isso porque a live não existia. Foi nas avaliações que a gente faz todo mês que alguém falou, pô, por que a gente não faz uma live? Eu falei, vamos fazer. E aí no final de todo mês a gente faz uma live. E aí as pessoas avaliam a sua participação na escola e eu aprendo. Vocês querem ver uma crítica que eu recebi demais? A escola está completando agora 300 alunos que já passaram pela escola. São 3 anos. 300 alunos. Muita gente dizia assim, depois eu não consigo acompanhar a escola. Eu não consigo acompanhar o conteúdo, porque todo dia tem um artigo. Aí eu fui tentando chegar no modelo para que as pessoas pudessem acompanhar. Eu terminei com um grupo separado dos novos alunos, todo mundo está junto, né? Todo mundo recebe o artigo aberto, não era assim no passado. Era meio assim, tinha um artigo aberto, aí tinha um artigo que eu publicava para os alunos, depois tinha um grupo que eu respondia, as pessoas se perdiam. Então eu simplifiquei. É um artigo que as pessoas têm acesso na véspera para poder comentar e o artigo do dia. E aí a gente vai melhorando a narrativa. E aí tem uma coisa que eu acho que é interessante, que é o seguinte, a escola pede disciplina. Quem não tem disciplina, geralmente não se dá bem aqui na escola. Quem não tem autonomia para criar a sua rotina, às vezes não se dá bem na escola. Porque não é aquela escola que está lá, o professorzinho, né? Olha, vem cá, faz isso, faz aquilo. Não. Eu dou para ele o livro, eu dou para ele o mapa mental com todas as aulas, com todos os artigos, com todos os áudios, e ele vai renovando aquilo todo dia. Ele cria lá o modelo dele. Tem gente que se dá bem com isso, tem gente que não se dá. E aí o que eu digo, é o modelo. É uma preparação para esse novo mundo. Esse novo mundo não pode ter um professorzinho. O Uber não tem ninguém dizendo para o cara como ele tem que limpar o carro dele. Não tem ninguém dizendo para ele se ele vai botar música ou não. Se ele pode falar no celular ou não. Quem vai dizer para ele é o passageiro, a realidade, as estrelinhas, etc, etc. E eu tento atender, né? Então a gente tem mudado bastante. E no mapa mental, que é uma novidade também, eu acho que o mapa mental está completando uns 6 meses, mais ou menos, uns 4, 5 meses, sei lá. Ele é recente, ele vem agora dessa nova, recentemente. O mapa mental, para mim, é um guia incrível. Porque eu tenho a estrutura toda. É como se o mapa mental fosse um livro permanente. O mapa mental, ele tem ali tudo que eu produzi na escola. Se o cara falar assim, eu quero saber o que o Nepô pensou sobre justiça, eu quero saber o que o Nepô acha que é conceituar melhor, o que o Nepô acha que é uma escola de pensamento, o que o Nepô acha que tem que mudar na maneira de olhar a história, o que é futurismo competitivo, o que é o tal do futurista mudancista, está tudo lá. E tudo sendo atualizado. Eu estava com um buraco nesse mapa mental, que eu comecei a resolver esse mês,
que eu peguei esse mês e trabalhei nos setores. Então eu estava lendo agora antes da live, nós fizemos ciência 2.0, justiça 2.0, política 2.0, indústria 2.0, administração 2.0, governo 2.0. Doutor Borella, governo 2.0, dei uma geral e complementei o mapa mental que não estava tudo isso. Ainda está faltando algumas coisinhas. E aí você vai, em cada setor, vendo as particularidades do setor, boa noite, aplicando o geral no específico, o específico no geral. Amanhã, eu estou publicando um artigo sobre os 4 personagens da minha mente. Eu acho que é bem interessante. É como estrutura a minha rotina. Então, olha só, galera. Demonstração ao vivo e a cores. Eu fui dividir a minha cabeça em 4. Então, aqui desse lado aqui é o criativo. Quando eu tenho assim, qual é o artigo que eu vou escrever, eu boto aqui, ó. Deixa esse cara aqui resolver. Aí eu falo para ele, meu irmão, resolve aí para mim. Qual é o artigo de amanhã? Deixa aqui. Aí uma bela hora ele fala, olha, o artigo é esse, assim, assim, assim. Aí o que eu faço, galera? Eu bato 2 vezes e agradeço. Depois tem um cara aqui atrás, que é o lembrador. Essa aí, Átila. O lembrador. O lembrador é assim. Meu irmão, inclusive eu já falei para ele amanhã. Amanhã no supermercado eu tenho que comprar óleo de cozinha. Tu não vai vacilar não, tu tem que me lembrar. Tá ele aqui. Aí quando ele me lembra, tô chegando no supermercado, ele lembra. Aí eu bato aqui e falo, meu irmão, obrigado. É que nem um cachorrinho, que nem o teu cachorrinho. Então eu bato aqui, agradeço. Aí desse lado aqui, eu coloquei o organizador, que é outro cara totalmente diferente, né? Como é que eu faço, por exemplo, a minha rotina de manhã para melhorar? Por exemplo, às vezes acontecia dos slides das melhores frases que eu mando para o grupo, saía com o título errado. Aí eu falo, como é que eu resolvo isso? Aí o organizador entrou. Como é que eu resolvo isso? Aí ele falou, não, modifica no final, terminou tudo, modifica o título. Aí eu fiz mudar. Eu tiro o título e boto mudar. Aí não tem mais erro. É o organizador. E aqui atrás o memorizador. O memorizador é diferente do lembrador. Porque o lembrador é o cara do dia a dia. O memorizador é o cara quando eu não lembro o nome de alguém. Eu falo, cara, como é o nome dessa pessoa? Aí eu jogo lá pro memorizador. Aí eu falo, meu irmão, tu vai ter que me lembrar o nome dessa pessoa. E aí eu deixo lá. Aí uma bela hora ele chega e fala, ó, o nome é fulano e tal. Eu vou lá e agradeço. Então esses 4 são 4 áreas separadas, totalmente separadas. E quando eu trabalho com esses 4 como se fossem pessoas auxiliares, Átila, auxiliares, assessores do Nepô. São meus 4 assessores. Eu acho que a gente pode pensar em mais assessores. Eu até estava conversando hoje com uma amiga minha aqui. Aí ela falou, pô, mas se vier mais 4, vai botar onde na cabeça? Eu falei, bota aqui em cima. O 5º entra aqui, né? E depois vai encontrando aqui, sei lá, né? Vai botando na nuca, vai preenchendo, né? Pode ter outros. Eu só encontrei 4. Eu peço e eles me atendem. E eles vão musculando. E quanto mais eu agradeço e peço, mais eles ficam espertos. Isso é interessante. E mais eu vou aperfeiçoando. Então é uma coisa minha. Até a Cláudia mandou, até eu brinquei com ela, né? Ela mandou um texto enorme, até botei no artigo, colocando os teóricos, qual era a parte do cérebro de cada coisa. Eu falei, ô Cláudia, não me humilha não, cara. Não entra nessa humilhação para cima de mim, não. Eu estou aqui no popular. Lembrador, criador, tapinha, não sei o quê. Está funcionando.
Está funcionando, né? Então é o artigo. Então a gente vai construindo. E outro artigo também que eu queria antecipar, que vai ser o artigo que eu já vou comentar amanhã, que eu estou antecipando, que é o da plataforma. Isso foi uma coisa importante, porque eu vou pegar aqui 3 livros aqui. Espera aí. Só posso mexer muito nisso aqui, que isso aqui cai. Espera aí. Vou pegar 3 livros aqui. Só um minuto. Rand, tal, e cybercultura. Olha só, esse livro elástico aqui, que eu estou lendo, do nosso querido Mlodinow, é o livro das historinhas. É o livro do Kleshuk também, é o livro das historinhas. Ele conta uma historinha. Então ele é o cara que prefere contar a historinha. Aí, dos nossos papos, Fernando, que a gente conversa muito da manhã, né, a historinha dele é empatia total com o leitor. O cara quer vender muito, quer se tornar um best-seller. Então, conta historinha. É muita historinha. Kleshuk também. É na linha da historinha. É historinha. Aí vai chegando algumas conclusões. Esse aqui, eu chamei no artigo de percepcionista. É o cara das percepções. Ele não estrutura. O livro do Cybercultura não tem historinha. Pierre Levy não tem historinha. Ele está preocupado muito mais com os conceitos. Não chega a estar preocupadíssimo, mas está preocupado, não tem historinha. Então é um livro que eu chamei de fenomenológico. É o fenomenologista, o Pierre Levy. Ele vai para os fenômenos. Então ele vai pegar uma narrativa. Então já não é mais o cara que quer fazer sucesso. Né? Não é o cara que está querendo vender rápido. É um cara que está mais preocupado com uma estrutura. Esse livro aqui poderia pegar outros. Né? Teria aqui outros aqui que eu poderia ver. Né? Nosso querido Thomas Kuhn também não tem historinha. Né? O McLuhan também não tem historinha. E aí nós vamos chegar aqui na Ayn Rand. A Ayn Rand é uma autora que ela trabalha na plataforma completa. Então esse cara aqui, ele trabalha na torre da plataforma, lá em cima na torre. Esse aqui trabalha no platô da plataforma. E a Ayn Rand trabalha na antena, no platô, embaixo d'água. Porque a Ayn Rand, o que ela fez? Ela criou um sistema filosófico. Então ela não se satisfez apenas em dizer o que ela pensa sobre a sociedade, sobre egoísmo tóxico, egoísmo saudável. Aqui, então até o livro dela aqui, ó, o nome do livro, Epistemologia Objetivista. Por acaso esse livro dela, eu tenho vários aqui, peguei por acaso. Ela vai trabalhar na epistemologia. Então, ela cria a base. Uma característica da escola, e por isso que eu acho que a gente está muito à frente do que está aí no mercado, porque a gente não só tem uma visão do fenômeno, pega McLuhan, pega Thomas Kuhn, pega essa galera toda, e coloca e trabalha o fenômeno, de vez em quando conta uma historinha, que a Fernanda fica, depois dá exemplo. Aí de vez em quando conta uma historinha, coloca os conceitos, que é a grande preocupação, e faz uma coisa que eu só vejo aqui na nossa querida Ayn Rand. O Mises, que aliás está de aniversário hoje, que eu quero fazer uma homenagem a ele, né? Ele tentou fazer uma epistemologia saindo da economia e tentando fazer o tal do cataláxia. Ele tentou. Então o que eu queria chamar a atenção de vocês é, quando a gente vai pegar um autor, a gente tem que ver se o autor é percepcionista. Ah, Nepô, você não gosta dos percepcionistas? Não. Eu gosto muito do Kleshuk. Eu pego algumas coisas, mas eu tenho que saber qual é a ideia do cara.
Qual é a proposta dele? É percepção, é venda. Ele tá jogando no mercado. Perfeito. Beleza, então eu vou pegar isso aqui e isso aqui. É um negócio mais dos insights. Quando eu pego um Pierre Levy, eu vou pegar mais para o fenômeno. E quando eu entro num Thomas Kuhn da vida, eu entro aqui na Rand, por exemplo, eu vou aprender com ela não só a parte de cima da plataforma, mas como organiza a parte de baixo. Eu poderia ficar feliz e satisfeito de ter dito a antropologia da sobrevivência é o que a gente está fazendo. Tá, mas a antropologia da sobrevivência é o quê? É o ramo da história? O futurista, então, é um historiador? Então a gente entra para mudar as ciências sociais. Então a gente tem uma coisa chamada filosofia social, que é o DNA das ciências sociais, e que qualquer debate das ciências sociais tem que passar pela filosofia social. Quando eu faço tudo isso, vocês vão falar, né, pô, tá exagerado isso, que frescura. Para que tudo isso? Isso serve para o seguinte, galera. Eu vou para uma palestra, pego um cara que é pós-doc, no momento que ele me faz uma pergunta, eu tenho uma resposta para ele. Eu tenho um cara que tem um nível de doutorado, eu tenho um diálogo com esse cara. Eu pego um cara de mestrado, eu tenho um diálogo com esse cara. Pego um cara de pós, eu tenho também. Cara, eu dei curso aí faz uns 2, 3 meses para aluno de 17 anos, 16, 14, 15. Então a gente tem que ter diálogo com todo mundo. Para o cara chegar e dizer, mas o que é isso, antropologia da sobrevivência? É isso, é isso, é isso. Da seguinte maneira, disso, disso. Isso é uma escola de excelência. Nós não vamos estar preocupados só no que todo mundo olha de cima d'água. A gente está preocupado com a base. Porque senão a gente não consegue organizar o diálogo, a gente não consegue ajudar a sociedade a estruturar o diálogo. Imagina se chega para mim alguém, que eu fui convidado aqui na Universidade aqui de Teresópolis para conversar com eles, o cara chega para mim, vamos reestruturar o curso de administração. Eu não posso chegar para ele para ficar contando historinha. Eu tenho que montar uma estrutura. Agora a gente vai fazer aqui filosofia social, ciência social, administração é um ramo das ciências sociais. Primeiro vamos falar da crise das ciências sociais, agora vamos falar da crise da administração, agora vamos falar do futuro da administração. O cara, tá, eu estou entendendo. Parece que é perda de tempo. Muitas vezes eu falo, será que a galera está entendendo que a gente está estruturando um troço? É uma plataforma de petróleo que vai durar 60 anos. Não é uma plataforma de petróleo para tirar 3 barris e depois criar outra. Eu estou criando um troço para durar 60 anos, 70 ou até mais. Num momento confuso como esse, que está tudo caos. Você dizer que vai fazer um troço que vai durar 60, 70 anos, é um negócio que vai dar trabalho. Né? Então essas são as minhas considerações iniciais. Né? Pela ordem de chegada, porque aqui a gente respeita a fila e a senha, a primeira senha, 01, é da nossa querida Fernanda, diretamente de São Paulo. Fernanda, quais são as suas considerações sobre o mês, sobre o que eu falei, sobre o que você quer falar, sobre o Botafogo que ganha todos os jogos da segunda divisão? Pode falar qualquer coisa. Sou flamenguista. Ih, pronto. Deixa eu dizer. Vamos lá. Não, eu acho fascinante, né? Eu acho que hoje você está fazendo meta, né? Você está falando, na verdade, da escola e você fala muitas vezes sobre isso. Eu acho bem interessante, né? Quer dizer, a escola tem seus conteúdos, mas ela também se pensa. Isso eu acho que faz todo sentido, né? Ela se pensar. Então, o que eu posso dizer? Eu acho, assim, uma coisa também bacana é a coisa da personalização, né? Isso é uma escola que ela exerce a personalização de verdade. Eu vejo cada um né, aqui
aproveita, entende a sua maneira, né? Aproveita a escola à sua maneira, adapta. E é o que eu tenho feito. Por exemplo, eu sou apaixonada pelos áudios, você sabe disso, eu escuto os áudios bem cedo, depois põe, meia hora depois já estou eu ouvindo, né? Enquanto eu caminho, e me ajudam muito, né? Me ajudam porque eu acho que a lição é isso, é essa metáfora da plataforma, eu gosto muito. Aliás, eu falei isso para você hoje, né? E me ajudam porque é a hora do mergulho. Eu não passo o tempo todo submersa, né? Eu passo muito tempo na superfície, que é o trabalho diário e tal. Então, aí esse é o momento, né, do mergulho e de dizer, compreendi, estou compreendendo. Essa coisa maior, eu acho muito legal. Então, por isso que eu digo que ela personaliza, né? Porque cada um aqui deve ter seu propósito, seu motivo, né? Para estar aqui com o Nepô, acompanhando o Nepô, e tudo bem, né? Então, isso é muito diferente, de fato, das turmas tradicionais. As turmas tradicionais, as pessoas têm um objetivo comum, vamos nos formar aqui em não sei o quê, né? E seja em gastronomia, né? E todos estão atrás, nós vamos fazer gastronomia. E apesar daqui, eu sei, é uma escola de futuristas competitivos, né? Futurismo competitivo, né? Eu entendi isso, né? Voltado para a administração, voltado para, né, os negócios. Entendi muito bem isso, mas eu acho que ela é passível de ser pegar aquilo e dizer, não, isso eu vou aplicar aqui, e funciona para mim. Eu acho isso muito bacana mesmo. Assim, é importante para mim, me ajuda, né? E eu sou uma pessoa que precisa ser ajudada, né? É isso aí. É só fazer um comentário, né, que eu acho que é interessante, e até o artigo de hoje sobre futurismo eu falo sobre isso. O futurismo é o geralzão. E eu resolvi trabalhar aqui numa especialização do futurismo. Então, se alguém chegar para mim e falar assim, Nepô, o que você acha que vão ser as relações pessoais daqui para frente, os amores, os casamentos? Eu falo, meu irmão, eu posso até dar pitaco, posso até chutar, mas eu não sou especialista nisso. Como é que vai ser a relação dos animais com os homens a partir da... Não sei, cara. Eu não posso, a gente não pode, sabe, viajar na maionese. Então, quando a gente diz, olha, o objetivo nosso, e eu demorei muito para chegar nisso, muito, o nosso objetivo é aonde terão as zonas de atração para ajudar profissionais e empresas. Isso já é muita coisa, galera. Sabe? Apesar de ser um corte, é muita coisa. Mas é melhor a gente dar o corte e ser humilde no seguinte sentido, eu não me meto em várias coisas. Eu vejo às vezes o pessoal, né, tem o senso em comum que eu escuto, os caras falam dos livros, dos gregos, da filosofia, e que você não conhece autor tal, você não sabe de nada. Eu falo, meu irmão, se for fazer aí um Enem comigo, com esse pessoal, eu estou perdido. Porque eu sou um cara que não, eu tenho muita leitura, mas eu tenho leitura focada. Entendeu? Se alguém me perguntar alguma coisa dos autores estruturantes, eu posso ficar uma hora falando. Agora, não conheço tudo, já fiz muito estudo, né? Estudei muito filosofia, tudo através de áudio, principalmente na internet. Estudei, para ter uma base. Agora, não passo numa prova do Enem, não. Não passo. Mas aí que eu digo, é uma questão que eu vou trabalhar semana que vem nesse artigo. Será que esse futuro, será o futuro, né, que Humberto Eco, por exemplo, criticava desse novo cenário? Ele tinha uma biblioteca com 80 mil livros. Né?
Mas será que o futuro é o cara que já leu 500 livros? Ou o futuro é um cara focado que consegue resolver um determinado problema com qualidade? E para resolver esse problema, ele consegue fazer um corte em vários autores ao mesmo tempo. Eu acho que, me parece, que a tendência é essa. E não um cara que lê 800 livros, fala sobre tudo, mas você pergunta, meu irmão, qual é o teu pergunta-foco? Qual é o teu cliente? Quem que você está ajudando na sociedade? Aí o cara começa a gaguejar. Né? Bom, olha só. Se o Átila deixar o cachorro dele em paz, ele pode agora falar que você é o segundo. É a senha 02. O som está desligado. Eu sou o terceiro, não? Aqui. Tá. Você é o terceiro? Deixa eu só ver quem foi que entrou aí antes, não? Era eu. Vamos lá, bora. Era eu e a Vamos lá. Fernanda. Vamos lá. Acho que tinha alguém além da Fernanda na É, gravação. era eu. Não, mas fica frio. Eu vou aproveitar um insight, né, que a Fernanda colocou aí para deixar bem claro em letras garrafais. Eu entrei na escola para aprender, mas principalmente para desaprender. Tá? Eu acho que um dos lances que a gente vai fazer para pensar o futuro, e nesse papel do historiador, foi falado mais de uma vez ao longo da imersão, é que o que conta para a gente para trás, o que a gente encontra de representação muitas vezes, é que as coisas têm a dinâmica de percepção de valor. Se vocês forem ver qualquer das disciplinas que a gente desenvolveu ao longo do século XX e agora, a pesquisa científica está sempre trazendo inovação. Então, toda hora a coisa muda a percepção de valor. Então, se você perguntar para um nutricionista lá dos anos 80 o que era uma dieta saudável e perguntar para hoje, são zonas de equilíbrio diferentes. Os exames clínicos são de maneira diferente. Portanto, você tem um novo diagnóstico e você vai ter um novo prognóstico para poder fazer esse tipo de atuação. E muitas vezes eu observo nessas leituras todas, né, que a gente tem aí à mão, que nós colocamos esse processo de revisão, e eu estou destacando isso porque já foi feito várias vezes, e vem aquela planilhinha, depois muito feliz ali em colocar o que muda no artigo, o que traz no artigo, como era, como foi, para a gente começar a identificar exatamente o ponto de torção onde a gente precisa colocar esse reaprender, esse aprender, inclusive validar, inclusive contestar. Aí eu vou pegar os Smurfs que ele colocou aí no cérebro dele aí, né? Lembrador, criador, organizador e tudo mais. Essa turma toda, essas miniaturas cerebrais, eles trabalham dentro da camada conceitual. Então, apesar de que o Nepô colocou muito que estaria no papel de curador, mas ele não deixa de ser um conceituador. Né? Então, eu observei isso ao longo da imersão e eu estava olhando, poxa, mas por que a gente está fazendo a revisão do artigo se o artigo está fundamentando conceitos? Né? E aí, a coisa que veio como sentimento é que chama-se, uma coisa é o conceito, a outra coisa é a representação conceitual. Por isso que tem história, por isso que tem metáfora, por isso que se complementa o material, por isso que tem o debate, por isso que puxa o café. A representação conceitual é aonde a gente tenta expressar o conceito. E como muitas vezes a representação e o conceito ficam muito parecidos, mas sempre tem alguma coisa que ela pode melhorar, daí que reforça a ideia da gente ter esse aprendizado contínuo, né? A gente ter o debate aberto e explorar mais as publicações como tem lá, né? Eu estou falando isso porque eu já atuei aí como Nepô está falando do lembrador, do memorizador, e eu vou falar muitas vezes como um cara que está perto, mas no sentido de ser um perturbador, né? Aí
depois passa a ler o artigo, eu vou ler o artigo e eu vou dar uma olhada, às vezes, uma coisa tão pequena que às vezes é uma posição de uma vírgula, né? Às vezes é uma palavra que repete, uma coisa assim, é o que a gente vai chamar de ajuste fino, tá? Mas esse ponto de revisão que a gente faz no material, muitas vezes é para que a gente possa tentar melhorar a qualidade da representação conceitual, né? E que esse conceito consiga transmitir a mensagem com o mínimo de ruídos, né? E que a gente possa entender, pô, a partir de agora aqui clareou mais, ou aqui não clareou ainda, eu preciso, né? É aquele parágrafo a mais que some porque confunde e é um parágrafo a mais que vem, né? E que a gente tem ali aquela melhor lucidez sobre o conteúdo apresentado, tá? Então eu achei que foi muito legal o processo de revisão. E a última coisa que foi aquela história da escola ágil, né? Do nosso estudo ágil. A gente tem trabalhado com agilidade, né? com a produção de software, e a gente procura tentar trazer esses conceitos do próprio manifesto ágil para coisas do dia a dia. E o que eu vejo muitas vezes sobre o ágil para a gente aqui, enquanto bimodais, é que o ágil ele não é meramente ganho de velocidade. O ágil é o quanto mais claramente ou mais rapidamente a gente identifica o problema. A agilidade está na capacidade de identificar os problemas. Tá? Se eu fosse o cara do slalom que desce a montanha de neve, eu tenho que saber os obstáculos, como é que eu vou passar por eles, né? E, claro, sem perder tempo, portanto, quanto menos tempo eu tenho com o problema, mais rápido, mais agilidade eu consigo expressar no meu resultado final. Tá? Então, eu acho que a nossa agilidade está em conseguir identificar os pontos de atenção e, claro, que esses pontos de atenção para a gente representam exatamente as arapucas, né, que se transformam em zonas de abandono. Então, ali a gente começa a ter os gatilhos. Então, com o tempo, a gente vai ganhar agilidade exatamente isso, na capacidade de diagnosticar mais rapidamente, identificar a qualquer tempo algum tipo de problema que precisa ser esquivado. Aí um pouco nessa linha aí, eu, mais uma vez, fiquei satisfeito também pela presença do meu amigo Leonardo Almeida, direto de Copacabana. Olha só, o que eu acho que é interessante aí nesse negócio, que reforça um pouco o que a Fernanda falou, que eu acho o seguinte, se você não pensa como você pensa, a tendência é você pensar você não melhora a maneira que você pensa. Então, assim, eu penso o que é uma escola de pensamento, o que é uma escola de pensamento no digital. Aí eu penso aonde se encaixa o futurismo, aonde se encaixa a base do futurismo, que é a antropologia da sobrevivência, a nossa. Aí o que é a antropologia da sobrevivência? Qual é a comparação que eu faço com o historiador? E tudo isso vai levando a gente, porque aí você passa ali um outro autor, você passa a procurar uma outra informação. Por exemplo, uma coisa engraçada que aconteceu foi que foi o Palhano que disse para mim, depois no Wikipedia tem uma coisa chamada filosofia social, você não sabia não? Eu falei, não. Só que eu já tinha falado, né? Eu já tinha falado, Cláudia Rieck, sinceramente, eu nem acredito que a senhora está aqui. Eu nem acredito, hein? Tá no mudo, Cláudia. Tá no... e olha, detalhe, vem sem chapéu. Eu já falei para você, live sem chapéu não é live, hein? Oi, mestre. Então, tudo bem, amor? Então, Oi, pessoal. Então, o pensar o tempo todo como a gente pensa significa que a gente tem capacidade de ver os nossos erros. E aí a gente consegue ir estruturando e melhorando
E o mapa mental é bom porque ele estrutura tudo. Quando eu faço um artigo, por exemplo, o artigo que vai sair sobre as 4 pedaços do cérebro, que eu botei o teu texto no artigo, Cláudio, tá lá no final, você vai lá dar uma olhada, eu botei o teu texto você me mandou, eu botei, né? Que hoje ela me humilhou totalmente, né? Porque ela veio falar de tudo que ela sabe sobre o cérebro. Eu falei, olha, o meu negócio é mais, não tô nessa praia, é só uma brincadeira esse troço. Aí, aquilo ali é melhoria dos inquietos. Tá lá no mapa mental. Tem a categoria melhoria dos inquietos. O artigo sobre plataforma, como conceituar melhor. Tá tudo lá. Então tá tudo organizadinho. Não tem nada perdido. Quer dizer, então o cara fala assim, pô, como é que eu conceituo melhor? Tem um artigo principal e tem não sei quantos artigos secundários. O cara pode passar 2 semanas estudando, ouvindo os áudios, discutindo. Então eu acho que isso é um ganho. E o Palhano disse uma coisa que eu acho interessante, falando sobre isso que o Átila e a Fernanda falaram, que a nossa escola, ela desenvolveu uma metodologia de escolas de pensamento no digital. Não é só para o digital que serve, serve para qualquer coisa. Doutor Caio, é o senhor, senha 03. Sim, senhor, sim, senhor. Vamos lá. Bom, eu acho que tem um pouco para falar, né? Tanto a Fernanda quanto o Átila, eu acho que detalharam bem aí como é que foi o mês. Eu estou no mesmo formato da Fernanda aí, eu vejo logo cedo, né, Fernanda? Então já na minha rotina, o Nepomuceno falou esse mês aí de rotina, e eu tenho a minha rotina, enquanto eu estou fazendo meus exercícios, eu estou ouvindo o áudio. Aí depois que eu termino de fazer meus exercícios, eu vou e faço as minhas revisões, faço as leituras. Eu tenho todo o meu formato, do como que eu faço e como que eu encaixo isso. Custei chegar no formato, sabe, né, pô? Mas cheguei. Você lembra que eu te pedi desculpa, que eu não tinha conseguido caminhar tudo, que eu deveria, mas agora eu ouço todos e normalmente leio todos também. Então eu faço meu esforço parecido aí com a Fernanda. Bem, a parte do 2.0 me chamou bastante atenção, né? Inclusive, discutir com você a parte financeira, que é onde eu estou mergulhado, né, o Nepo? Eu estou olhando bastante aí opções financeiras, né, novas formas financeiras, e gastei um tempo aí com o Nepo discutindo sobre isso. Apoiei um pouquinho, mas não muito, lá para o artigo dele, questionei alguns pontos, fiz umas contas com ele lá, que é onde a minha zona de conforto é fazer conta. Então aí fica fácil, aí para mim é bom, para mim é a minha área, então fica mais tranquilo para eu poder discutir e questionar. E sobre essas revisitas, eu assisti também nesse último intervalo agora o filme The Big Short, né, A Grande Aposta, e tem uma frase inicial nele que eu acho que vai de encontro aí com o que vocês estão trazendo, né? Essa revisita, você não tem que tomar cuidado, algo assim, eu estou parafraseando, de fato não sei o autor, mas é do filme, você tem que tomar cuidado não com as coisas que são incertas, mas as coisas que você tem certeza. Você tem que tomar muito cuidado com as certezas. As certezas é que te jogam de fato aí no buraco, e é onde o cara foi e achou. Então, a dinâmica para mim foi boa, eu acompanhei todos os áudios, e o que mais me chamou a atenção, e o que mais me causou interesse de fato, foi na parte de finanças aí 2.0, ou dinheiro 2.0, política 2.0, porque está tudo muito interligado, e é onde eu venho aí estudando um pouco mais e me aprofundando um pouco mais. Eu tomei a liberdade de indicar um livro para o Nepo, também, para ele acompanhar com a gente e entender um pouco melhor, e depois eu sugeriria aí para vocês também um livro sobre um pouco mais sobre dinheiro, né? Que é onde a gente está, de fato, tendo a oportunidade de conseguir, de repente, fazer algo novo aí daqui para frente. Mas é isso. Inclusive, Caio, te agradecer lá naquele papo sobre finanças, foi bem legal, aquelas conversas nossas. Estou lendo o livro, estou querendo ver se eu pego agora esse mês, boto esse livro como livro, né?
Esse livro elástico eu estou empurrando com a barriga, não, não achei assim que dava para. Falei um pouquinho dele, mas acho que esse livro do Bitcoin, né, essa coisa do blockchain, essa coisa da moeda, eu acho que dá para a gente brincar bem, porque ali você tem uma metáfora desse mundo novo, né? Uma quebra de certezas, né, pô? E essa coisa da certeza que você falou, que eu acho legal, que é o seguinte, quando a gente fez a opção, o Marcelo Gleiser, ele tem muito essa pegada. O Marcelo Gleiser, eu li aquele livro dele, Criação Imperfeita. Eu tive até numa palestra dele na PUC, quando ele lançou outro livro dele. Mas esse livro, Criação Imperfeita, foi um livro que me marcou muito. Que ele faz uma análise da física, e lá na física, Caio, tem os caras que dizem, depois que nós chegarmos à teoria das cordas, não tem mais teoria da física. Entrou naquele teoria final. E ele falou, não existe a possibilidade de teoria final. Porque sempre vai haver uma nova possibilidade de conceito, de medição, e nós vamos sempre mudar. Ele que me deu a ideia da certeza provisória razoável. Né? O Gleiser, por exemplo, também não conta historinha no livro dele. Ele não chega a ser um epistemólogo, mas ele é um conceituador fenomenológico bom. Então, ele fala isso da física. E é da física que eu trouxe essa tal da certeza provisória razoável, juntando com Thomas Kuhn. Que o cara diz, pô, de vez em quando trava tudo, tem que começar do zero. Tem que recomeçar, não é do zero. Tem que recomeçar as bases, né? Então essas coisas vão marcando. Agora, deixa eu ver aqui se eu não me perco. Eu acho que agora quem chegou depois foi o Andreas. Andreas, é você. Não estou te vendo, Andreas. Zilda, fala você, depois fala ele. Bota o som, Zildinha. Isso. Vou explicar um pouco. Assim, eu sou de formação, eu sou engenheira, e há mais de 20 anos eu tenho uma empresa que faz avaliação de empresas e renovação de concessão. Teoricamente, nada mais concreto, né? E sempre, ouvindo o Carlos Eduardo falar, eu também ando na praia, ouvindo os áudios, e aí depois anoto alguma coisa. Como é que isso muda? Porque, assim, concessão, eu estou vendo há 30 anos à frente, né? Eu faço concessão de minério, de porto, que tem container, que tem minério, que tem carvão, que são coisas... Minério e carvão são ancestrais, né? Lá de trás. Como é que isso muda, né? Como é que vai mudar a avaliação? As teorias de incerteza já existem na avaliação. Mas como é que elas são ainda muito certezas para tudo que está mudando, né? E aí eu liguei para o Carlos Eduardo, eu estava sofrendo de solidão intelectual, quando você está numa masturbação mental, né? Que você não consegue sair do caminho. Aí ele gentilmente me colocou para eu aprender com vocês. Aí, é isto. Eu até tinha feito na indústria, é um tema mais complicado, porque quando a gente fala de uberização e blockchainização, eu até nesse artigo da indústria, foi um dos artigos mais difíceis do mês. Primeiro eu trabalhei com itens de consumo. Eu resolvi chamar de itens de consumo. Evitar chamar de produto e serviço, porque fica complicado. Então eu botei itens de consumo para ficar uma coisa mais ampla, para poder trabalhar melhor. Então, por exemplo, um item de consumo, como um curso, ele é totalmente digitalizável. Então eu vou colocar uma análise. Você está falando de avaliação. Então, se eu vou pegar uma empresa que trabalha com item de consumo totalmente digitalizável, a possibilidade que ela tem de ser
movida, mexida e ser modificada nesse mundo digital é enorme. Depois eu tenho um item de consumo que o pessoal chama de serviço, que é, por exemplo, o Uber. O Uber é um item de consumo que tem muita coisa que foi digitalizada, mas tem uma coisa que não é que nem um curso. Porque eu não posso digitalizar uma viagem. O cara tem que ir para um lado para o outro. Então, eu diria que um curso totalmente digitalizável, né, aí eu não posso chamar de serviço mais. Eu vou dizer um item mais digitalizável, um item mediamente digitalizável mais ou menos, que é o caso do Uber, né? Então eu vou ter ali um nível de digitalização. E aí no Uber, por exemplo, eu não posso chamar de uma indústria de produto, digamos assim, ou aí eu tive a necessidade de criar o atômico e não atômico. Tudo isso tem a ver com a avaliação, Zilda. O atômico é o seguinte, você vai pegar uma empresa, você tem que dizer o seguinte, a empresa é mais ou menos atômica. O que quer dizer isso? O Uber, ele é... Resíduo sólido, Hã? lixo, resíduo sólido, lixo doméstico. É atômico, porque tem átomo. Então, se tem átomo, é mais preso ao tempo e lugar. Então... Mas, Nepô, qual é a diferença do atômico para o tangível? Não são sinônimos? São. São sinônimos. Mas eu acho... São sinônimos. Porque, por exemplo, o cara pegou o Uber. Quando ele sai do Uber, ele não tem nenhum átomo novo para levar para casa. A não ser que ele ganhe um presente do cara do Uber, uma balinha ou um copo d'água. Mas ele, teoricamente, não vai levar nada para casa. Então ele, atomicamente, não acrescentou nada na vida dele. Aí você vai chamar que o não atômico é o intangível. Tudo bem. Mas fica mais palpável do que o intangível. Quando eu pego uma cadeira numa loja e levo para casa, eu tenho o atômico. Isso tudo tem a ver com avaliação. Então, quanto mais atômico é o item de consumo, mais ele vai ter dificuldade da digitalização do item de consumo. Eu não posso imprimir uma cadeira por enquanto. Eu posso, aí eu botei no artigo, eu posso criar uma impressora de cadeira que pode imprimir perto da casa do cara. Mas de qualquer maneira é uma coisa atômica. Então eu vou ter que trabalhar nessa sociedade, nessa visão, nesse processo. Mas, por exemplo, dentro de uma determinada indústria, eu posso descentralizar a indústria. Eu posso substituir itens, como você está falando, Zilda, carvão. O carvão pode ser substituído por um outro produto, né, inventado. E aquela indústria de carvão tem que pensar, há uma possibilidade de substituição? Outra coisa também que eu acho que tem que estar na avaliação, é uma coisa interessante que às vezes eu falo sobre isso, mas pode parecer maluquice, mas não é. Que é a substituição da demanda. O exemplo mais bizarro dessa história da demanda é a seguinte. Se a gente continuar crescendo demograficamente, eu acredito que vão ter malucos, inovadores, que vão pensar o seguinte, e se a gente parar de comer? E se o ser humano puder viver de sol? O cara toma sol e se alimenta do sol. Como é que ele faz isso? Mudança genética. Você imagina a mudança que poderia acontecer no mundo se a gente parasse de comer? Você vai falar, né, pô, que viagem é essa? Mas tem um pessoal que faz isso, né, pô? Tem Tem um pessoal que faz isso, vivendo de luz.
procure. Não, tudo bem, mas aí que você está falando o seguinte, vivendo de luz, mas não tem uma hora que come um sanduíche? Eu não fui lá checar. Dizem eles que não. Tem lá um papo de uma meditação do negócio, não come nada, não bebe nada, eles vivem de luz. E tem um Pronto, estado... então já resolveu o problema. Então a coisa é só expandir aí os caras que vivem de luz, que pronto. Nós já temos uma mudança que acaba com o agronegócio. Entendeu? Se todo mundo entra nessa meditação aí, acabou o agronegócio. Então essa discussão toda sobre o agronegócio muda tudo. Então eu acho que esse tipo de abertura de reflexão, Zilda, eu teria que pegar cada caso, mas colocar esses parâmetros. Há possibilidade de mudança da demanda, há possibilidade de substituição por uma nova tecnologia, há uma possibilidade de compartilhamento de produtos atômicos. Por exemplo, em vez de eu comprar uma furadeira para mim, eu usar a furadeira do Air Furadeira, do Furadeira Chain, né? Ou, em vez de eu comprar um carro, eu usar um carro que está na rua, e quando eu entro dentro do carro, ele já me cobra no cartão. Então, em vez de cada um ter um carro, os carros todos ficam nas ruas. Então, é uma série de possibilidades que a gente tem que ir vendo, né? Por exemplo, uma indústria hoje, ela contrata carteira assinada. Mas será que vai continuar tendo carteira assinada? Né? Na ideia da uberização, como é que seria a uberização no caso de um porto, do trabalho dentro de um porto, né? Bom, então é um pouco por aí, Zilda. Quem está saindo? Ah, tá. Caio, um abraço. Obrigado, pessoal. Boa noite a todos aí. Desculpem não poder acompanhar. Beleza, querido. Vai estar gravado, você pode escutar amanhã. Beleza, obrigado, pessoal. Boa noite. Bom, pela ordem. Andreas, era você. Agora fala você aí. Opa, vocês me ouvem? Sim, senhor. Bom, pessoal, eu entrei no grupo no começo do mês, né, dia 2, e eu sempre tive um perfil, assim, muito operacional, sabe? Eu nunca fui um grande buscador das questões filosóficas, né? Mas no último 1 ano, aí, 2 anos, essa foi uma coisa que foi crescendo dentro de mim e eu comecei a buscar algumas, enfim, respostas, né? Alguma profundidade, acho que intelectual, para pautar minha vida, né? E no ano passado eu conheci uma filósofa brasileira, acho que bem conhecida, comentadora do Nietzsche, né, que é a Viviane Mosé. Num dado momento cheguei num tema que era gestão do conhecimento, e pesquisando por gestão do conhecimento eu conheci um rapaz com o qual o Nepo fez uma espécie de uma live, né? E aquela live me deixou muito curioso, porque num dado momento ele falava do trabalho da Bimodais. E de repente eu comecei a consumir esse conteúdo e falei, caramba, eu nunca imaginei que tivesse, como que eu posso dizer assim, uma coisa tão além daquilo que eu estava no meu trabalho ali operacional de todo dia, né, de fazer minhas vendas consultivas e, enfim, o segmento que eu trabalho que são energias renováveis. E para mim, assim, eu não sei se vocês estão na escola há muito tempo, mas foi uma coisa assim bem mind-blowing mesmo, sabe, de estourar a cabeça, assim, de pensar que está acontecendo uma revolução midiática, que é devido à emergência de uma nova mídia e que está associado a aumento populacional. Para mim foi muito expansivo assim, do meu pensamento, porque eu nunca tinha ligado esses pontos, né? Essas conexões não existiam na minha cabeça. Então, em resumo, assim, eu não sei se todo mundo compartilha dessa experiência quando entra, mas é bem legal, é bem legal. Eu tô curtindo muito a experiência de estudar com vocês, como a Fernanda e a Zilda, eu ouço todos os dias pela manhã, eu leio os textos, ouço os áudios, também vejo os áudios internos, né, da escola, e tô bem entusiasmado, assim, tá sendo bem legal para mim. Eu acho o seguinte, quem aproveita bem a escola tem rotina. Né? Tem muita gente que está na escola, mas não aproveita, quer ficar perto, mas às vezes não tem tempo, não
não prioriza, ouve de vez em quando. Mas essa atividade, porque, galera, na boa, eu tô brincando desse troço, vocês estão acompanhando, né? Eu tô brincando nesse ritmo que vocês estão vendo desde 2005, né? Eu estou completando aí 16 anos em cima desse tema. E, obviamente, que tem muita coisa. É muita coisa. Então, tem uma coisa que é básica, que você resumiu, André, acho que é simples isso que você falou. Aumentou a população, criou uma nova mídia, um novo modelo administrativo. Essa é a epicentro da escola. É o motor da história que a gente chegou. Dá para explicar rapidinho. Dá para explicar rapidinho esse movimento, né? Então, mas tem toda a base que vai construindo em torno disso. E acho legal esse novo modelo, porque a pessoa não pega o que o Nepô pensou e fez um vídeo há 4, 5 meses. Não, você está pegando o que eu estou pensando agora e atualizando agora e acompanhando com o pessoal novo e o pessoal antigo agora. Isso que eu acho que é interessante nesse processo. Bom, agora nós vamos pela ordem. Doutor Léo, é o senhor, depois de quase 5 anos aí. E aí, boa noite, Nepô, boa noite, galera. Pô, depois você já falou 4 anos, já falou 8 anos, agora 5. Mas é assim mesmo, a gente perde um pouco a noção. Então, mas na verdade eu estava olhando o celular agora. São 3 anos, né? Entrei na escola em 2018 e eu fiquei curioso porque o relato e o depoimento do Andreas, né? Me lembrou muito da minha entrada na escola, porque foi exatamente assim que eu me senti na época, né? Então, em 2018, quando eu li o teu livro de então, né, o mais atual, que era o Administração 3.0, e vi lá os conceitos de tecnoespécie, né, as mudanças de mídia, né? E tudo isso realmente, como disse o Andrés, foi assim mind-blowing, né? E meu mundo mudou, meu mundo percebido, né, mudou depois dessas leituras iniciais e dos nossos contatos iniciais, e tudo mais, aqueles primeiros meses ali. O cérebro mudou alguma coisa no cérebro que nunca mais voltou a ser a mesma, né? Enfim. E eu acho que é por isso que eu estou na escola até hoje, na verdade, né? Às vezes eu fico meio sumido aí, mas é porque, na verdade, eu acho que um dos motivos é que o que eu mais acho interessante são exatamente esses pilares, né? Esses pilares que não mudam, né? E a coisa da tecnoespécie, as mudanças midiáticas, a complexidade demográfica, né? Que com base nisso você consegue realmente construir muita coisa e construir pontes e sinergias, né? Então, assim, o que eu mais curto hoje são as comunidades sinérgicas, né? Então a gente tem aí na política, né, os descentralizadores, minha opinião, tem os libertários, a gente tem aí nas finanças o Bitcoin, né? Tem na economia os austríacos, né? Então, assim, eu acho que são janelas, portais que se abrem assim para pessoas e comunidades que têm uma sinergia grande, tem muita coisa em comum, eu acho, com mais gente. E eu acho isso tudo mal barato, né? Mais especificamente da escola, eu lembro que eu gostei que você usou o conceito de entropia. Na verdade, eu sempre gosto quando você reutiliza um conceito que já é utilizado por outros, né? Eu acho que isso possibilita que outras pessoas entendam o que a gente está falando mais fácil e também possibilita que a gente entenda aquilo que você está dizendo mais fácil, porque é um conceito que a gente já conhece, né? E gostei desse artigo aí. Ozzy. Fala pro Ozzy ficar quieto aí. Desculpa aí, pessoal. Achei que estava aberto ao invés de fechado. Mil perdões, não. E esse artigo dos itens atomizáveis ou não, eu gostei também. Eu só fiquei me perguntando isso. Na verdade, eu comecei até a escrever um feedback para você, né? E acabou que não terminei. Eu falei, pô, esse negócio de atomizável, né? É uma coisa que tangível, né?
E aí acabou que eu perguntei hoje. Então é isso, assim, eu acho muito bacana a escola, estou muito feliz de estar aqui. E gosto muito quando eu encontro, né, enfim, não sei se eu falo pela escola, talvez não, mas pelo menos quando eu encontro, né, pessoas e comunidades e blocos de conhecimento que têm essa sinergia, e aí é como se abrisse um outro universo, né, muito legal, né? A gente consegue transportar muita coisa, né? Enfim, esse é o meu barato. Tem uma coisa aí, Léo, que eu acho que é interessante, que eu comparo um pouco a Bimodais, obviamente colocando aí milhares de poréns, para não parecer arrogante, mas na época da Grécia, houve uma necessidade da criação de várias escolas. Tem as mais conhecidas, do Platão, do Aristóteles, mas tem as outras também que foram surgindo. Porque você precisa reestruturar todos os conceitos. E lá naquela época, também teve uma revolução de mídia registrada pelo Havelock, que foi o surgimento do alfabeto grego. Então você precisa refazer os conceitos, que é o chamado nascimento e o renascimento. Então, o surgimento da escola e a maneira que a gente trabalha, a conversa, o diálogo permanente, é um dos itens, né, que fazem parte aí, né, um dos itens que faz parte desse novo momento, da necessidade de estar o tempo todo pensando, repensando, reestruturando, reorganizando. Na verdade, hoje eu tenho uma noção, por exemplo, a Zilda perguntou, como é que a gente faz para fazer uma avaliação do lixo, resíduos sólidos? O que eu diria é o seguinte, o primeiro passo é reorganizar o debate. É saber como o debate vai se dar. Olha, tem aqui a revolução de mídia, aumentou, a tendência é essa, temos aqui itens de consumos variados, vamos analisar esse item de consumo e vamos ver como é que a gente faz. Eu não tenho uma resposta, mas eu tenho como começar o diálogo com as pessoas que vivem aquele mercado, como eu fiz com a Prefeitura do Rio. Eu fiquei 3 anos lá, nós discutimos uberização de feira, uberização de posto de saúde, uberização de escola, uberização de... que mais que a gente discutiu lá? De ônibus, transporte público, uberização no 746. A gente fez vários estudos propositivos lá. Eu não sabia lá os detalhes que o pessoal colocava. Eu só ia ajudando a não se perder. Então eu acho que o futurista, no momento que ele vai tentar ajudar um determinado setor, ele entra como um organizador do diálogo. Para evitar que determinadas coisas fiquem de fora e evitar também que determinadas coisas fiquem para dentro. Determinados ruídos. Augusto, é contigo. Bom, primeiro, declaração do Andrés, do Leonardo, me representam, ambas as declarações me representam, né? O mind-blowing e essa relação com a escola, né? Eu tô eu vejo a escola, para mim, trouxe a possibilidade de ressignificar o meu entendimento sobre o meu legado, né? Eu passei uma jornada do herói dentro da Petrobras, né? Saio, não saio, um dia eu saio, não vou enfrentar sair. E o meu contato com a escola foi o processo de olhar para o legado e falar, vou ter que aceitar a jornada do herói e vou sair. Então saí de Tatooine e entrei na nave Falcon do Han Solo, né? E aí eu saí acreditando que o meu legado era no software, né? E esse mês eu descobri que o legado que eu achava que era o que me fez tomar a decisão era o errado. Eu agora estou reorganizando, usando sua expressão aí, depois você disse tudo, eu estou reorganizando o debate em torno da inovação. Ou seja, a escola, para mim, trouxe uma luz sobre o significado
e o papel da inovação na história da humanidade. E agora eu estou convencido que precisa reorganizar o diálogo em torno da inovação para poder acelerar a taxa de atratividade da espécie, ou a taxa de inovação da espécie. Então, é o lugar onde eu estou, é muito específico, né? Eu parto muito da base da escola, né? Acho que a minha relação com a escola hoje está muito parecida com a do Léo. Assim, eu me conecto muito com a base e eu estou desdobrando essa base num foco pessoal hoje muito associado ao meu legado, com essa ressignificação do diálogo. Por exemplo, um lugar onde eu cheguei, né, esse mês, assim, tinha mês passado mencionado a questão, ou retrasado, a questão da ontologia, né, que às vezes a ontologia te impede de inovar, né, ou de uma inovação acontecer. E esse mês eu resolvi ler o Manual de Oslo, que é eu não li inteiro ainda, mas é o manual da OCDE sobre inovação, né? E lá ele criou uma hierarquia, né? Dentro tem várias formas de inovar. É o item 1.36. Tem 8 formas de inovar. E uma delas é o P&D. Então, o que eu percebi ali, quando a gente põe P&D e I, a gente está pondo uma coisa, uma entidade ontológica que está embaixo de inovação, a gente põe do lado. E aí confunde todo mundo. Então, eu estou convencido que os países deveriam, por exemplo, ter ministérios de inovação e dentro do Ministério de Inovação, aí ter as formas de inovar, entre elas, pesquisa e desenvolvimento. Então, eu estou reorganizando ainda para mim esse diálogo sobre a gestão da inovação, para depois, vamos dizer, quem sabe... E esse embrião estava na minha saída, né? Ou seja, a minha última entrega foi criar a diretoria de inovação, né? Estimular a criação da diretoria de inovação, porque eu já sentia isso, eu sentia que acima do centro de pesquisa tinha algo além, isso acabou se manifestando lá, e agora eu estou trazendo como um legado, pensar a gestão da inovação como uma forma de acelerar a adaptação da espécie. Maravilha. Doutora Cláudia. Fala, mestre, meu rei, galera. Só lamento que você está sem chapéu hoje, mas tudo bem. Vamos tocar o barco. Eu gravei, porque eu sem chapéu, eu falei, cara, a gente não grava sem chapéu faz tempo, vamos ver se precisa. Não, mas eu já me acostumei. Eu tenho que me desacostumar para me acostumar de novo. Tem um chapéu ali, tem um chapéu mexicano ali para botar. Então, mestre, eu tenho uma inquietude muito grande, porque ao passo que tudo isso que o Andrés falou e a galera concordou, esse mind-blowing, né, e aquilo foi sensacional, e ao mesmo tempo dá uma solidão na gente, porque o mundão não está entendendo nada. E isso cansa, eu me sinto muito só, às vezes parece que estou falando grego. Na área médica, então, com a pandemia, o bando de bobagem, às vezes vem um cara discutir comigo, eu falo, querido, tu não vai me convencer a acreditar numa estatística, sei lá eu de quem, ainda mais se saiu na mídia fraude, frente ao que a gente está vendo no campo. Então, tem um lado muito aliviante do ponto de vista de enxergar o todo, e essa gente aí, vocês citam tanta coisa importante. A densidade demográfica, a descentralização, assim, na minha prática com o método Canto, a gente chegou a fazer um papo, né, por você, o Augusto, o Borella, tudo. Oi, Renato. Fala. Oi, Renato. E então começou a pintar assim uma outra forma de tocar o método Quantum. Esse último trimestre a gente vai investir nisso. Eu estou com um desafio tático de conseguir transformar no meu business esse entendimento. A escola, para mim, o entendimento, ser futurista está aqui de fato oxigena, que nem disse a Zilda, a solidão intelectual, de verdade. É muito bom saber ouvir, mesmo que eu não tenha muito que contribuir com o nível sociológico ou filosófico, que todo mundo aqui traz coisas tão ricas, eu me sinto conectada, tem mais luz na história, né? Então, a descentralização do método Quantum pintou uma coisa na área de segurança pública, duas coisas. Eu sou com os clubes de tiro, que se multiplicaram muito desde as leis de 2019, os CACs, que somam 500 mil pessoas, os clubes de tiro têm um problema que, às vezes, o sujeito vai lá, ele não é sócio, ele não é CAC, mas ele pode ir lá praticar. E os instrutores têm um medo, se esse cara for um maluco, se esse cara for um suicida, se esse cara sair atirando em todo mundo, vai eu calibro esse cara mais depressa.
Então eu comecei a fazer o quanto, a gente tem umas medidas, não dá para a gente ter certeza, mas dá para a gente reduzir bastante o risco, e uma administração de risco, e umas coisas de linguagem do corpo, que é possível e tal. Também estou com um projeto na área de segurança pública, que tem muito suicídio entre os policiais militares na Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. Então, a Polícia Militar está se rediscutindo, tem 200 capitães lá em curso, de agosto até dezembro, e eu tenho reunido com eles, para também ver os times, quem é de que tipo de operação, se o Quantum ajuda a definir o perfil, o temperamento do cara e tal, né? E isso eu falei porque nessa mesma linha tem muitas áreas onde o Quantum entra, mesmo nessa área de clínica e da medicina e do comportamento inquieto, do comportamento empreendedor das pessoas, quem é o cara para isso, quem é o cara para aquilo. E, por fim, a descentralização vir com uma contribuição do próprio sujeito de pesquisa. Em outras palavras, você responde teu quanto, você recebe um relatório escrito, o Augusto você receberam, talvez, eu não sei que mais que viria, acabou não reunindo, mas também estava. Tem um videozinho curto que a gente está produzindo de 3 minutos, em que você vê o resultado do seu perfil descrito, com imagens, coisa e tal. E você pode entrar e comentar. Então a gente vai dar um jeito lá de que o próprio sujeito de pesquisa põe a minha motivação, alguma coisa que você conta a seu respeito, começa a integrar o meu banco de pesquisa. Embora que o banco de pesquisa é todo cheio de, protocolo e grupo controle, e as coisas para não ser uma associação livre, mas é uma associação livre com acuidade, com cuidado para aquilo realmente combinar. Ninguém melhor do que o sujeito de pesquisa. Eu faço um teste, eu tenho meu resultado, eu posso dizer o que mais te motiva, se você me der algumas perguntas eu responder, certamente o que eu falar vai contribuir. Então eu estou assim num esforço de não me sentir tão solitária, estou bem angustiada esses dias, muito angustiada com a saúde, não a minha saúde está boa, de todo mundo está boa, mas com essa situação que na última reunião eu já falei, é aflitivo ver um monte de mentira, essa mídia fraude, e você não consegue o simples, né, que poderia ser melhor do ponto de vista das pessoas terem menos medo do pandemônio. Isso está me afligindo muito ainda, e as pessoas tomando as vacinas e problemas diversos, então eu estou bem envolvida com isso, com detox e formas de ajudar jovens principalmente, mas de tentar taticamente me sentir encarnada, achar que tem mundo para mim, que tem pessoas que podem se relacionar comigo com uma proposta bacanuda, do bom, do bem e do belo, e que é possível pegar também taticamente os meus itens de consumo e torná-los mais acessíveis e interativos, né? A gente tem muita empresa que usa o Quantum, e as próprias empresas têm muito que falar sobre o que dá certo, o que não dá, os modelos de excelência dela e tudo mais, né? Então nós estamos nesse momento. Posso fazer uma pergunta? Porque eu já tentei trazer para o Brasil um modelo psicométrico de um cara da Bélgica, só que tive problema com o Conselho de Psicologia, que eu teria que ter aprovação de um psicólogo. É um modelo baseado no MBTI. É isso que você está falando? Mas o Quantum é um teste comportamental, não psicológico. Eu tive todas as tramitações com o Conselho Federal de Psicologia, que finalmente entendeu que o Quantum não é para psicólogos, nem é teste psicológico. Mas não é MBTI, não é 16 tipos psicológicos. Você está falando mais... Qual teoria de motivação que você usa? McLeod, higienista, qual que seria a base? Do William Moulton Marston, são as 4 emoções primárias neurológicas do Marston. Vou mandar para você... Eu estou fazendo um mestrado em inglês, na primeira matéria é psicologia organizacional, por isso que eu estou falando. Cara, eu te mando um Quantum e mando o nosso papo com o Nepo e o Augusto, porque você pode entender melhor como funciona, que a gente fez um papo de 1 hora e pouco, que eu expliquei todo ele e tal, para você ver como funciona. O Marston foi um psicólogo e também advogado. Em 28 ele lançou um livro chamado Emotions of Normal People. E é acesso de nódulos neurais e tal, então ele tem relação com esses marcos teóricos outros, mas o Quantum é brasileiro, está no mundo inteiro, e ele tem o Marston nas emoções primárias, tem o Alciber, que trabalhou em vida comigo pela resiliência, ele mede a tua resiliência, quanto que você varia frente a você mesmo, e várias coisas dos modelos de excelência e tudo, né? A empresa mais importante que eu cito sempre é a Toyota, porque eles são muito sérios, e faz pelo menos 20 anos que eles estão usando o Quantum. E a gente tem banco de dados, experimento com isso. Psicologia organizacional, acho que
você pode responder um quanto e assistir esse vídeo que a gente fez, né? Pô, tem um. Eu sou um ISTJ, por isso que eu tô falando. Como? Fora de ser um Asperger, né? Sou um ISTJ. Mas a questão de modelo comportamental, teste psicométrico, tem que calibrar muito o grupo de estudo que você usa, porque varia. Se você testou um grupo de estudo na Europa, é diferente no Brasil. Você tem um grupo de amostra de 200 pessoas no mínimo para poder... Enquanto é brasileiro, ele tem um grupo, os grupos de controle são imensos, ele tem 98,7% de acuidade, faça, e não acredita em mim, você vai ver. E Não, com certeza, bate legal. Com línguas Bate bem. diferentes, em outros lugares a validação foi diferente. O que foi, né, pô? Não, bateu bem. A gente conversou, eu e o Augusto, né, Augusto? Foi bem batido. Renato, nós estamos Você é o final. Como é que foi o mês para você? Como é que foi a tua trajetória aí no mês de setembro? Você está falando de mim? É, senhor. Não, eu estou fazendo 3 pós ao mesmo tempo. Eu estou fazendo um mestrado americano, vou começar um da USP, Digital Business, e vou começar um da Unesp de inovação. Então eu estou meio maluco. Olha que eu lido com muita informação, hein? Eu consigo absorver mais informação que 10 pessoas juntas. Mas tudo bem. E aí, como é que foi a bimodagem para você em setembro? Na verdade, eu estou tentando guiar os papos e o pessoal não está acompanhando o meu ritmo. Tipo, eu estou trazendo um monte de conteúdo e o pessoal não está... O João um pouquinho está comentando um pouquinho. Eu trouxe hoje a questão do Nudge Digital, né? Que eu participei de um fórum internacional de IA. Eu vejo que vocês estão trazendo algumas coisas bimodais, mas eu acho que eu estou um pouquinho à frente da bimodais em várias coisas. Então, na verdade, eu entendo que eu estou mais contribuindo com coisas minhas para bimodais do que o contrário. Entendi. Bom, então, galera, o negócio é o seguinte, ficando por aqui, alguém quer complementar alguma coisa, não? Então, agradecer a todo mundo, dizer que amanhã eu vou botar esse papo no ar. Mais um mês fechado, 6.3, estamos indo para o 6.4. Sempre naquela, né? O que vai acontecer daqui para frente? Ninguém sabe, mas estamos indo. Tá bom, galera? Um abraço para todo mundo, um beijo, boa noite. Obrigada, mestre. Foi maravilhoso. Valeu, galera. Tchau. Valeu. Boa noite. Obrigada.